dele. Esqueça agora quem está do teu lado. Esqueça tudo que você deixou lá fora. E foque agora no nome do Senhor. Oh Jesus, leva-nos, Deus, além, Pai. Além do que nós podemos imaginar, Deus. Além do que nós podemos sentir nessa hora, Deus. Oh Jesus. Senhor, tu és o
mais do teu poder. Oh, queremos mais do teu poder, mais do teu poder. Eu quero mais, oh, mais do teu poder, mais do teu poder. Só aqueles que querem mais, aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Fala para esse irmão que cantou lá no cimo, fala assim para ele: Deus continua sendo o mesmo e não mudou. Fala assim para ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom em todo o tempo. O tempo todo. A Ele nós louvamos nessa hora. Nós sabemos voltar à presença do Senhor mais uma vez. Oh Jesus, a nossa alegria, Pai, é do Senhor. Queremos, Pai, mais e mais entrar na Tua presença com os louvores, Jesus. O Senhor continua sendo bom para nós. Já confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Já dá um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus,
Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. O vocal frente ao Senhor. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Olha essa verdade, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo o Deus Emanuel, Deus conosco, o Pai presente. Ele está contigo em todos os momentos. Esse é o nosso Deus, que continua sendo bom e não mudou. Que nós possamos agora, através desse último hino que nós iremos louvar ao Senhor, que nós possamos mais uma vez ir a um nível total de intimidade com Ele na presença. Que você possa trazer aquele momento que você tem lá no teu quarto, agora aqui na igreja, momento a qual